Olá, vamos falar hoje sobre um clássico da sociologia chamado Émile Durkheim. Durkheim era um sociólogo francês, foi um sociólogo francês do século XIX para o início do século XX. Ele teve a preocupação em estudar a sociedade que se industrializava e o avanço dessa sociedade e a sua relação com o indivíduo. Ele tinha como objeto central da sociologia o fato social, ou os fatos sociais. Para Durkheim, os fatos sociais são maneiras de agir, de pensar e de sentir que se impõem ao indivíduo, que exige do indivíduo um comportamento, uma adequação. Pois bem, para Durkheim, a sociologia deveria ser exatamente a ciência científica, a ciência da sociedade, que vai permitir uma análise profunda da maioria da sociedade, daquilo que está presente na maioria da sociedade. Os fatos sociais para Durkheim também têm a ver com as representações coletivas. Ele é a mesma coisa de representações coletivas. Durkheim fez uma separação muito bem clara entre indivíduo e sociedade, trazendo o objeto da sociologia como o fato social. Para Durkheim, o indivíduo tem duas consciências: a consciência individual e a consciência coletiva. Para a sociologia, interessa no pensamento Durkheim a consciência coletiva. O fato social apresenta três características fundamentais. São elas: coesão social, exterioridade e generalidade. A coercitividade é a pressão social. Por exemplo, por que você estuda? Pela pressão do mercado, pela necessidade de atender a sociedade. Você tem suas necessidades individuais de trabalho e precisa atender as necessidades da sociedade. Então, aí você tem uma pressão social. Da mesma forma que também, por exemplo, você usa roupa na sociedade de maneira estética ou para se proteger. Se você não utiliza a roupa para ir a uma aula, por exemplo, você vai ser punido. Então, a coerção é a pressão social, a pressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo. Durkheim considerava que a sociedade é superior ao indivíduo. Este é apenas um reflexo da sociedade. A outra característica é a de exterioridade, ou seja, o indivíduo nasce e pertence à sociedade, já nasce com a sociedade pronta, que tem suas formas, sua forma de vida. Então, esse indivíduo tem que se adaptar às regras da sociedade, às regras que já estão estabelecidas. Você nasce, por exemplo, numa família, você vai para a escola, você vai para a igreja, você vai para o mercado. Então, são formas de representação social exterior ao indivíduo. Você não manda exatamente nos fatos sociais. Eles quem exatamente exerce pressão e exteriores a você. E a ideia de generalidade é a ideia de estar presente em todo lugar, da universalidade, ou seja, um fato social, ele exatamente corresponde à maioria. Então, ele não pode ser um fato exatamente que para um é um fato, para outra pessoa é outro fato social. Durkheim considera que a solidariedade é o elemento fundamental para o equilíbrio da sociedade. Mas ele não fala em solidariedade no sentido romântico, ou religioso, ou otimista do termo. Solidariedade no sentido de pertencer a essa sociedade e, pelo fato de pertencer a essa sociedade, saber que precisa colaborar com ela para o seu desenvolvimento. E colaborar significa se adequar, contribuir com as regras coletivas. A solidariedade pode ser vista de duas formas na visão de Durkheim. A solidariedade mecânica, que acontece na sociedade simples, e a solidariedade mecânica, que é mais presente na sociedade complexa, industrializada. As sociedades simples são as sociedades tradicionais, as sociedades rurais, as sociedades indígenas, por exemplo, que elas não precisam de um Estado, de uma burocracia para existir. Os indivíduos, eles se adequam à sociedade e seguem as regras mecânicas da sociedade que aprenderam com a tradição, com os sentimentos, o respeito aos mais velhos. Então é isso que rege a sociedade. Já na sociedade moderna, complexa, com muitas culturas, com diferenças, com muitos interesses diferentes, então é necessário que se tenha uma solidariedade
considerando a sua participação na sociedade no processo de divisão do trabalho. Então, o professor faz a sua parte, o estudante faz a sua parte, o padeiro faz a sua parte, e aí você vai ter exatamente uma solidariedade que vai fazer o funcionamento da sociedade. Por isso que o Durkheim vai ser chamado de um teórico do funcionalismo, mostrando como funciona a sociedade. Ele trabalha também com dois conceitos centrais, que são anomia e o outro conceito é o de patologia social. Anomias são, digamos assim, a ausência de regras. O fato de existir regras que não são cumpridas, como se não existissem as regras. Então, a anomia ou ausência de regras vai levar a sociedade a um processo doentio, patológico. Então, a patologia é exatamente quando não há o controle dos problemas que existem. Por exemplo, o crime, para Durkheim, é uma instituição que acontece em toda a sociedade. É comum, é natural, é normal o crime. Normal no sentido que tem que existir crime. Normal porque acontece na média, na maioria das sociedades. E para conter o crime, existem as instituições sociais. A igreja, a família, a educação, por exemplo, a justiça, o direito, o Estado, a parte do Estado. Então, as instituições estão para atender, para regular a sociedade, para colocar regras coletivas, regras para o indivíduo se adequar à sociedade. Então, a palavra central no pensamento do Durkheim são regras coletivas. Durkheim era o teórico das instituições sociais. Então, ele influenciou fundamentalmente, significativamente, a sociedade, as organizações modernas, a indústria, as empresas, a educação, tudo que é a racionalidade para o funcionamento, para a adequação do indivíduo à sociedade. Então, o Durkheim vai influenciar o seu pensamento até hoje está presente na sociedade. Esses são, digamos assim, os pontos centrais do pensamento do Durkheim. No próximo vídeo nós vamos falar das ideias do Karl Marx. Até lá!